Bom dia, quinto ano. Hoje, dia 22 de abril, vamos começar a nossa videoaula de língua portuguesa e geografia. Vamos começar com português. Vamos fazer duas paginazinhas do livro, que é a 93 e a 94, conforme a tia colocou aqui. E aí, nós vamos falar nessas páginas sobre sinopse, tá? Depois, nós vamos fazer a página 156 e 157 do livro de Geografia. E vamos estar falando mais um pouquinho sobre migração. Imigração, movimento angular, tá? E vamos encerrar falando sobre o IBGE, que é o Instituto de Geografia e Estatística, né? Que é ele que faz todo esse recolhimento de informações sobre mortalidade, natalidade, índice de migração, tá? Então, a gente vai falar um pouco disso sobre hoje. A gente vai estar dando uma fixada nesses conteúdos, tá bom? Vamos começar com língua portuguesa, tá? Antes de começar a fazer a página que a tia pediu, a gente vai fazer aqui, eu vou estar lendo com vocês o que é sinopse, para poder nós estarmos lembrando, porque é sempre bom lembrar, né? Aí eu coloquei aí para vocês darem uma lembradinha, que sinopse é um resumo argumentativo de uma obra escrita, de um filme ou de uma narração. Sinopse é sempre uma versão abreviada do argumento central de uma obra em questão, e seu objetivo principal é permitir ao futuro leitor o acesso de algumas ideias gerais sobre o texto, de modo a conscientizá-lo sobre o tema a ser lido. Ou seja, a sinopse é o resumo de um livro, geralmente é aquele resuminho que vem na capa, ou aquela parte de trás. Ele vem te mostrando por que é interessante você estar lendo aquela obra, ou por que não é interessante você lê-la, tá? Aí agora a gente vai entrar aqui no livro, tá bom? Na página 93. Tá dizendo assim, ó. Essa parte aí é o para casa da página 93, número 1. Livro de português, página 93, parte para casa, número 1. Preste atenção aí. Número 1. Leia a sinopse a seguir e responda as questões. Vamos ler a sinopse. Sinopse do livro Os Direfentes, de Paulo Bosso, editora Pulo do Gato. Uma menina acorda e, ao andar pelas ruas, faz estranhas descobertas. Sente-se desconcertada quando se dá conta de que existe algo estranho em cada pessoa que vai encontrar pelo caminho. O ponto de ônibus, no parque, nas ruas, na escola, na lanchonete. Existe muita gente estranha andando por aí. Vocês não perceberam? Ela questiona, surpresa. Todos perceberam ser diferentes, exceto sua família. Assim que chega em casa, sua sensação de estranhamento se esvai. E ela se sente segura, confortável e igual entre os seus. Mas será que é assim mesmo? Aí aqui está dando o site de onde foi tirada essa sinopse, ó, do dia 25 de março de 2019. E agora, a gente ainda na página 93 vai responder algumas questõezinhas aí que o livro está fazendo. Aqui tem o glossário, que é como se fosse o dicionário da gente aqui no livro, né? Que vem aqui, ó, o significado de algumas palavras novas que a gente ainda não conhece. Pode conhecer, mas como pode também não conhecer. Então, o livro coloca para poder a gente conseguir fazer uma melhor interpretação do texto que está sendo lido. E aí aqui ele colocou desconcertada, que é confusa. Se esvai, que é desaparece ou some. Na letra A da página 93, ele está me perguntando assim: quais informações a sinopse apresenta? Aí, na sinopse aqui, a gente consegue ver o título do texto, o nome da autora, o resumo da história, e ela ainda me coloca o nome da editora, que é a editora Pulo do Gato. Então, a gente consegue ver tudo isso aí. Então, a gente vai responder aqui, ó, na letra A. Título, nome da autora, resumo da história, tudo isso, tá? Na letra B, com base nas informações que você leu na sinopse, por que o título do livro é Os Direfentes?
Qual seria a grafia correta? Então, o título do livro é esse porque ele faz base aos estranhamentos que a menina vem tendo, né? Ela se sente diferente, né? Ela se sente diferente. E ele vem fazendo uma brincadeira com essas diferenças. E qual seria a grafia correta? No caso, a grafia correta seria diferentes, não direfentes. A grafia correta dessa palavra seria diferentes, tá? Agora vamos aqui para a página 94. Aí na 94, ela está me falando assim, na número 2. Leia mais um trecho do conto Quando a Vergonha Bate as Asas. A gente já leu esse texto lá atrás, a gente leu ele todo, tá? Que fala sobre o Felipe. Esse texto é de Jonas Ribeiro. Então vamos lá. Nesse momento da história, Felipe já tinha se decidido a participar do sarau e pediu ajuda à mãe, Luciana. Vocês lembram que nesse texto, Quando a Vergonha Bate as Asas, o Felipe ele escreve poesias, só que ele tem vergonha de dizer que ele escreve as poesias. E o professor dele achou uma das poesias e resolveu montar um sarau, que é um momento onde as pessoas vão ler as poesias umas para as outras. Só que o Felipe ficou com muita vergonha. Conseguiram lembrar um pouquinho da história? Então, aí aqui tem um trechinho para poder a gente estar lembrando mais ainda. Vamos lá. O relógio nem tinha dado 4 horas e os dois já estavam repassando a poesia. Felipe, a pedido da mãe, declamou com rapidez, com lentidão e na medida certa. Luciana colocou um monte de vasos na mesa e pediu ao filho que olhasse para eles, como se fossem pessoas, que não olhasse para o chão, mas bem nos olhos das pessoas e declamasse. Nem pensar em olhar o tempo todo para o chão. Declamar não é um jogo de batata quente, da qual a gente precisa se livrar, e então correr para acabar tudo quanto antes. Pelo contrário, as palavras precisam ser desfrutadas e o público ouvinte precisa desejar que a nossa declamação não acabe nunca. Aí aqui tem, ó, o nome do texto, que é Quando a Vergonha Bate as Asas, o nome do autor, que é o Jonas Ribeiro, São Paulo, Elementar 2017, de onde foi tirado o fragmento. Aí vamos lá ver a pergunta qual é. Temos o nosso crossário aqui, ó, que está me dizendo que desfrutadas são apreciadas e está me dizendo que repassar é estudar novamente um texto. É como se ele estivesse fixando, revisando, ele está estudando aquilo ali de novo, tá? E aqui está dizendo assim, o que Felipe e a mãe fizeram para ele tentar superar a vergonha e declamar a poesia no sarau? O que eles fizeram? Eles ensaiaram bastante, eles ficaram repassando o texto toda hora, né? E a mãe foi dando conselhos ao Felipe o tempo todo. Então, eles se propuseram a fazer aquilo ali dar certo, com ensaios, com repassando o texto. A mãe dele deu muito conselho para ele olhar no olho das pessoas, ele não ficar olhando para o chão. Então, isso tudo eles fizeram, tá? Número 3. Releia o trecho a seguir. Declamar não é um jogo de batata quente, da qual a gente precisa livrar-se e então correr para acabar tudo quanto antes. Como você interpreta a expressão jogo de batata quente, dita pela mãe do Felipe? Isso aí é como você interpreta. O que você acha que quer dizer esse jogo de batata quente? Ao meu ver, tia Thalita, esse jogo de batata quente está dizendo uma brincadeira antiga que a gente cantava batata quente, 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 quente. E a bola que ficava na mão da gente, a gente ia ter que ir passando de uma pessoa para outra. Porque quando falasse assim, queimou, aquela pessoa saia da brincadeira. Então a pessoa que pegasse a bola, ela tinha que passá-la o mais rápido possível para quando falar queimou, ela não se queimar e estar com a bola na mão. Então, para mim, esse jogo de batata quente que a mãe do Felipe colocou aí é porque ele queria se livrar da poesia muito rápido. E ela quis explicar para ele que ele não precisava fazer isso. A poesia tinha que ser uma coisa prazerosa. O momento que ele estivesse declamando aquela poesia, tinha que ser com toda a calma, toda a paciência, ele não precisaria correr, tá? Então, o meu entendimento foi esse.
Mas como aqui está me perguntando como você interpreta a expressão, você, meu aluno, pode ter interpretado de uma outra forma, o que não quer dizer que esteja errado, tá? Então, cada um vai colocar um que interpretou aí. Se vocês entrarem em entendimento com a minha interpretação também, não tem problema. É só colocar aí na número 3, tá? Agora, nós vamos começar a aula de geografia. O que eu preciso que vocês façam em geografia? Pegue o livro, abra na página 156, tá? E a gente vai começar a fazer essa página 156. Hoje nós vamos fazer a página 156 e a página 157, tá? Pega o livro aí, pega o lapisinho, fecha o livrinho de português, coloca o xizinho da correção, dá o okzinho lá que terminou a aula. Não esqueça de colocar da aula do dia 22/4. A data é muito importante. O xizinho da correção que a gente acabou de fazer também é muito importante. Pegaram o caderno e o livro de geografia? Lembrando que o roteiro do dia da aula de português tem que ser copiado em português. O roteiro do dia da aula de geografia precisa ser copiado em geografia, tá? Não pode deixar de copiar o roteiro do dia todos os dias, conforme a tia pede sempre aí. E sempre que tiver a correção aqui, sempre que a gente estiver fazendo a atividade junto, colocar o xizinho da correção, não esquecer, colocar em aula, em todas as páginas do livro, e a data, para ficar tudo muito bem organizado, tá? Então, vamos lá. Pegaram já o livro de geografia, já abriu na página 156, né? Então, vamos lá fazer. Na página 156, eu tenho essa figura aí, ó, do para casa. Observe a imagem a seguir. Nessa imagem, eu tenho várias pessoas que parecem ser várias famílias, né? Carregando seus pertences. Parece que eles estão em processo de mudança, pelo que eu estou percebendo aqui só em olhar a imagem. Mas vamos ler o que ele está pedindo. Vamos lá. Identifique na imagem quais elementos estão associados ao conceito de migração. Quais os elementos estão associados aí, gente? As pessoas se deslocando. Deixa eu ver mais aqui. É isso mesmo que a gente já falou. As pessoas se deslocando com as suas famílias e os seus pertences. A gente vê que eles estão em movimento, eles estão indo para algum lugar, né? Eles estão saindo do lugar onde eles moram e estão indo para algum lugar. Então, isso aí é um conceito da migração, é esse movimentar-se de um lugar para o outro, para residir no caso, porque você vê que ele está levando as coisas deles. Então, se eles estão levando as coisas, eles vão passar um tempo no lugar onde eles vão chegar, né? Então, é isso aí. Na próxima imagem, ainda na 156, ele está me perguntando assim, está me falando assim. A imagem a seguir está relacionada à migração por um fator repulsivo. Observe-a. Então, a gente olha essa imagem, a gente vê uma família, o pai, a mãe e os filhos. E a gente vê lá atrás, parece que são bombas, são casas quebradas, a gente está vendo que está um cenário de guerra, né? Parece ser uma guerra, pelo que observa-se da imagem. E aí vem me perguntando embaixo dessa imagem assim, quais os elementos presentes na imagem ajudam a explicar que a guerra é um fator causador de intensa migração? Então, de intensa emigração, desculpa, onde a pessoa sai do lugar dela, vai para outro, vai residir. Por que a guerra é um fator causador? Porque ela destrói, né? Ela tá aí. Você vê que as casas estão destruídas, são bombas caindo para todo lado. Realmente fica impossível da pessoa morar, da pessoa residir aí. A pessoa que pode, a pessoa que tem condições, geralmente ela vai para outro lugar, né? Porque aí ela está passando um risco iminente de morte, mas o quê? Ela pode morar num lugar e de repente cai uma bomba, então ela foge daí. Esse é um fator que estimula ela a sair desse lugar para ir para outro lugar, porque a guerra é uma coisa muito cruel e eles precisam fugir disso. Então quem tem condições foge, né?
Muitas vezes até na fuga também as pessoas morrem afogadas em rios, que muitas vezes a travessia deles para ir para outro lugar em rios, eles morrem afogados nisso, ou morrem bombardeados, ou não conseguem nem sair da cidade, já morrem ali mesmo, mas pelo menos eles vão buscar alguma coisa melhor, né? E é isso que essa imagem está mostrando. As pessoas em meio à guerra, saindo com a família deles, com seus pertences, procurando um lugar para melhor viver, né? Agora a gente tem a página 157. Mas antes de entrar na página 157, eu preciso falar com vocês sobre um movimento, relembrar vocês sobre o movimento pendular, que é realmente isso aqui, ó. Isso aqui é um pêndulo. Quando ele está solto, ele fica indo e voltando, igual aquele relógio cuco, que fica o cuco saindo, o passarinho saindo. Não sei se vocês lembram disso. Mas aí lá dentro do relógio fica isso aqui, ó. Pam, pam, indo para lá e para cá, para lá e para cá. Isso se chama movimento pendular. Eu não sei se vocês lembram o que é, mas eu já vou lembrar vocês agora. O movimento pendular é o movimento de pêndulo mesmo, da pessoa ir e voltar. Lembra que na sala de aula eu dei o exemplo para vocês? Por exemplo, a pessoa mora em São João de Meriti, mas trabalha no centro do Rio de Janeiro. Então, ele vai para o centro e ele volta do centro todo dia. Ele vai para o centro do Rio de Janeiro e volta para São João de Meriti todo dia. Então, esse movimento de ida e volta da população para trabalhar chama-se movimento pendular. Porque a pessoa mora num lugar, mas ela não consegue trabalhar ali. Ela tem que ir para outro lugar trabalhar para poder ganhar o sustento dela. Aí ela migra para esse outro lugar, depois trabalha e volta depois para o lugar onde reside. Esse movimento de ida e volta para o trabalho, quando são longas distâncias, chama-se movimento pendular, tá? Lembraram aí direitinho? Agora vamos aqui para a página 157. Então, gente, aqui na página 157, ele está pedindo para você observar essa fotografia aí, ó. A fotografia a seguir mostra a condição típica do trânsito no final da tarde de uma grande metrópole, ou seja, de uma grande cidade. Nós vemos muito isso aqui. Essa aí é uma foto da Avenida 23 de Maio em São Paulo, mas aqui no Rio a gente também tem exemplo da Avenida Brasil, exemplo da linha vermelha, da linha amarela, que vivem congestionadas em horários de pico. Que horário de pico é esse? No horário em que as pessoas estão indo para o trabalho ou que elas estão vindo do trabalho. Você reparar aí na imagem, tem gente indo e gente vindo. E esse movimento é um movimento pendular, que é quando as pessoas saem de casa para ir trabalhar em outra cidade, quando elas vêm de outra cidade voltando para casa. Então, ó, apresente uma correlação entre a fotografia e o movimento pendular. Tem tudo a ver. É o movimento pendular, porque é o movimento das pessoas irem para o trabalho e as pessoas voltarem do trabalho. Essas pessoas que moram em cidades distantes, tá, gente? Lembrando que o movimento pendular é isso. O exemplo, a pessoa mora em São João de Meriti e sai para trabalhar no centro do Rio de Janeiro. Aí é legal, o movimento pendular. Então, isso aí, esse trânsito é gerado por isso. As pessoas indo e as pessoas vindo, tá? Ainda na página 157, a gente tem a pergunta aí número 4. Ó. Tendo em vista os diversos fatores que motivaram as migrações, cite e exemplifique os fatores de imigração e emigração do local onde você vive. Vocês vão ter que procurar saber. Lembra que teve uma atividade que a tia passou lá atrás, lá na sala de aula, que vocês tinham que perguntar se tinha algum familiar de vocês que tinha feito esse processo de imigração e imigração? Então, quem conseguiu fazer essa atividade, aproveita esse mesmo familiar, liga para ele, ou se morar em casa com vocês, pergunta a ele o que fez ele sair do lugar onde ele mora para vir morar aí. O que fez? O que motivou? Qual foi o fator atrativo? Ou, se não souber, vocês pesquisem. O que chamou a atenção para as pessoas que foram morar aí com vocês passar por esse processo de imigração ou de imigração? O que chamou a atenção deles, tá? Muitas vezes, o que chama a atenção da pessoa é o fator socioeconômico. Igual a tia já falou com vocês. As pessoas geralmente sofrem esse processo de imigração
em busca de melhores condições de vida, para fugir de alguma guerra. Então é isso, é basicamente isso, mas dá uma pesquisada aí para você responder direitinho, tá? Na 5, defina o movimento migratório do êxodo rural e apresente seus principais fatores motivadores. Então, gente, o êxodo rural é a saída da pessoa do campo para morar na cidade. Por que ela faz isso? Ela vai em busca de melhores condições de vida. O fator socioeconômico geralmente é o primordial. As pessoas que moram no Nordeste, as pessoas que moram na região rural, não é todo mundo não, tá, gente? Mas tem a chamada indústria da seca no Nordeste, né? E as pessoas lá, elas não têm água para beber, não tem água para criar um animal, não tem água para plantar. Então, às vezes, a maioria dessas pessoas, elas saem de lá, do lugar onde elas moram, e vêm para as grandes metrópoles, que é o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Agora, a região norte está se abrindo muito também para a indústria. Então, as pessoas, elas vêm em busca de melhores condições de vida mesmo, melhores condições de emprego, melhores condições de saneamento básico até, porque onde elas moram não tem, energia elétrica. Então, elas vêm atrás de uma melhor infraestrutura, tá? Então, o êxodo rural é mais ou menos isso. Mas tem um resuminho aí no livro de vocês também. Vocês podem estar dando uma olhada, mas a resposta é essa. É a saída da pessoa da zona rural para a zona urbana, e um dos principais fatores motivadores é a questão socioeconômica mesmo, tá? Na número 6, comente a frase. A comparação da taxa de mortalidade infantil entre diferentes lugares é uma maneira eficiente de verificar a qualidade de vida dos lugares? Sim, tá, gente? Porque se o lugar onde eu moro, ela tem uma taxa de mortalidade infantil baixa, isso quer me dizer que o lugar ele é bem estruturado, ele tem uma boa equipe de saúde, ele tem um bom saneamento básico, ele é socioeconomicamente estruturado. Então, a taxa de mortalidade infantil, ela influencia nisso sim, tá? Ela me diz, se aquele lugar tem uma boa qualidade de vida, ela consegue me sinalizar isso. Se o lugar tem uma boa qualidade de vida ou se ela tem uma péssima qualidade de vida. Porque se o local não tem saneamento básico, não tem uma equipe de saúde competente, não tem pessoas para cuidar da comunidade, a taxa de mortalidade infantil vai ser muito alta. Porque muitas vezes as crianças vão nascer e morrer antes de completar 1 ano de idade, porque não tem um mínimo de higiene, um mínimo de cuidado possível com aquele ser humano. Mas se esse lugar já tem uma infraestrutura melhor, então a taxa de mortalidade infantil ali vai ser baixíssima, porque é um sinal que as pessoas que moram ali naquele local são bem cuidadas, são bem estruturadas, tá? Agora, vocês vão pegar o caderno de geografia de vocês. E vocês vão copiar exatamente igual a tia colocou aqui, ó. Fique atento. Agora você deverá copiar as atividades abaixo no seu caderno de geografia da seguinte forma. Vai fazer o cabeçalho, tá? Colocar a data, a frase do dia. A tia colocou uma aí para vocês, ó. Seja a transformação que você precisa no mundo. Isso é muito importante porque a transformação do mundo começa por você. É você que consegue mudar a sua situação e através da mudança da sua situação você consegue ajudar o outro. E nesse momento que nós estamos vivendo essa pandemia de coronavírus, se você tem a atitude de se resguardar, de lavar sua mão, de usar máscara, de tomar todas as medidas precavíveis possíveis, você está se transformando porque você está se ajudando, está se protegendo contra esse vírus e você está ajudando o próximo. Você está ajudando sua mãe, seu avô, seu vizinho a não se contaminar com isso. Então, a transformação, a mudança tem que partir primeiro da gente, tá, meus amores? Copia aí direitinho, coloca aula de geografia. Aí a tia já colocou o roteiro do dia aqui estruturado para você poder você já copiar daqui, ó. Roteiro do dia, hora da videoaula, fixando migração, páginas 156 e 157, tá? No caderno. Ainda no caderno, você vai copiar esse texto aqui, ó, o censo demográfico, que nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o IBGE, que é o IBGE que é responsável por fazer todo esse recolhimento de informação, tanto de mortalidade,
quanto de migração. O IBGE ele controla isso tudo. De 10 em 10 anos ele faz esse estudo para poder estar passando esse feedback para o presidente, para os governadores, tá? Aí tá dizendo aí, ó. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o órgão do governo federal responsável pela contagem da população no Brasil. Ele que realiza o censo demográfico, geralmente a cada 10 anos. Por meio do censo, é possível saber o número total de habitantes do território nacional. Ele fornece ainda outras informações, tais como o número de homens e mulheres, onde eles vivem, o trabalho que realizam, o salário dos trabalhadores, entre outras coisas. Esses dados permitem ao governo federal e às empresas privadas identificar as áreas que precisam de investimento em saúde, educação, habitação e transporte, entre outras coisas. Agora é com você. Número 1. Qual a função do IBGE? Você vai ler o texto que a tia acabou de ler para você aqui e vai me dizer qual a função desse órgão, tá? 2. Quais as informações que o censo pode proporcionar? O que o censo que o IBGE faz a cada 10 anos pode proporcionar para a gente? O que ele faz? Número 3. Qual a importância para o governo dos dados do censo? Como é que o governo consegue se planejar através desses dados, tá? Dá uma lida aí no texto, as respostas estão todas no texto, só você ler com calma e prestar bem atenção, tá? Essa atividade dessa folha, ela tem que ser toda copiada no caderno, bem bonitinho, bem organizado, tá? E respondida também no caderno. Agora, a tia separou um vídeo bem legal para vocês que fala sobre o descobrimento do Brasil. Hoje, dia 22 de abril, é dia do descobrimento do Brasil. Ah, tia, o Brasil só começou a surgir a origem do Brasil foi dia 22 de abril? Não. Existem várias teses, várias teorias sobre isso. Não é que o Brasil só começou a existir no dia 22 de abril. Ele já existia anteriormente, no entanto que ele era habitado por índios. Mas só que esse dia 22 de abril ficou como se fosse uma certidão de nascimento atrasada, tá? Ele já nasceu antes, ele já existia antes, mas ele foi registrado no dia 22 de abril. Então foi isso que aconteceu, tá? Depois a gente vai discutir mais sobre isso nas aulas de história. Com o passar das aulas a gente vai discutindo, mas eu coloquei esse videozinho aí bem legal para vocês assistirem, tá? Presta bem atenção, porque ele conta um pouquinho como é que foi esse descobrimento do Brasil, tá bom? Um beijinho para vocês. Crianças, vou contar para vocês como tudo começou. Vamos falar sobre o descobrimento do Brasil. Essa história começou lá em Portugal, quando o rei Dom João, com a Revolução de Avis, centraliza o poder e com isso ele começa a tentar dominar territórios, onde destacou-se o seu filho, o infante Dom Henrique, que foi um importante combatente na tomada do Celta, em 1415. O infante fundou a escola de navegação em Sagres, no litoral de Portugal. A ideia era construir navios para chegar às Índias, encontrando uma rota alternativa, pois Portugal queria ampliar o seu comércio e precisava dominar as áreas onde haviam riquezas naturais. Em Sagres foram construídas inúmeras caravelas e naus, utilizando de tecnologia dos árabes e com a ajuda dos judeus para desenhar os mapas. E foi numa dessas embarcações que Vasco da Gama chegou às Índias. Após anos de estudos na costa africana, em 1498, a chegada de Vasco às Índias deram 600% de lucro à coroa portuguesa. Assim, ele planejou uma segunda viagem para as Índias e chamou o fidalgo Pedro Álvares Cabral para ser o capitão. Confio a ti, nobre Pedro, o cargo de capitão-mor dessa expedição. Cumpriremos o nome de Portugal, majestade. Coloco à tua disposição os melhores pilotos do reino. 10 naus, 3 caravelas e cerca de 1.500 homens. A expedição de Cabral saiu de Portugal no dia 9 de março de 1500. O objetivo era chegar às Índias, mas era preciso investigar uma área no ocidente que pertencesse a Portugal, segundo o Tratado de Tordesilhas. Logo no início, a expedição perdeu uma nau.
Capitão, perdemos a embarcação de Vasco da Taíde. Eles podem ter naufragados, que Deus o proteja. Temos que ser cautelosos, pois iremos entrar no mar tenebroso. O Tratado de Tordesilhas dividia o mundo entre Ocidente e Oriente, delimitando as áreas de exploração da Espanha no Ocidente e Portugal no Oriente. Mas Portugal tinha direito a uma faixa de terra no Ocidente. Assim, as embarcações seguiram e foram para o sul da Bahia. Nos dias 21 e 22 de abril, eles avistaram as terras, e ao aproximarem da costa, eles avistaram um monte. Como era Páscoa, Cabral nomeou o monte de Monte Pascoal. As embarcações precisavam abastecer-se de madeira e água, e fizeram uma escala na ilha de Abrolhos. Chegaram no continente, onde localiza-se atualmente o município de Caravela. Foi em Caravelas que desceu o primeiro português. Nicolau Coelho foi designado a fazer um reconhecimento das terras e foi ele que fez o primeiro contato com os indígenas. Nós viemos em paz. Poderia tomar um banho antes. Nicolau Coelho encontrou os tupinambás. No primeiro momento, os índios ficaram cautelosos. Alguns historiadores acreditam que era por causa do mau cheiro dos portugueses. Na Europa, era comum ficarem até 6 meses sem tomar banho. Eles acreditavam que a pele suja protegia de algumas doenças, como a peste negra. O resultado desse encontro virou um escândalo, pois Nicolau tirou seu barrete e deu ao índio. Em troca, o índio deu a ele um arco e flecha. No primeiro contato foi considerado amistoso, porém cauteloso. Durante a noite, uma tempestade caiu e danificou algumas embarcações. Era preciso procurar um porto seguro para suas naus. Assim, eles subiram para Porto Seguro. Em Porto Seguro, Afonso Lopes trouxe 2 nativos até a nau capitânia. Os indígenas foram submetidos a testes. Primeiro mostraram a eles um papagaio. Um deles olhou e apontou para o continente, como se ali tivesse mais daquela espécie de ave. Depois mostraram uma ovelha, mas eles nem ligaram. Ao mostrarem uma galinha, os índios se assustaram. Mas o que mais chamou a atenção naquele dia foi quando o índio foi até Cabral e apontou para o seu medalhão de ouro, e em seguida apontou para o continente, como se ele tivesse ouro. Aí Cabral ficou interessado nas terras, e finalmente resolveu sair do navio. Assim foi realizada a primeira missa no Brasil, na praia de Coroa Vermelha, no dia 26 de abril, pelo Frei Henrique de Coimbra. Louvemos ao Senhor por esta santa missão que nos foi reservada. Tudo isso foi registrado na carta de Pero Vaz de Caminha, que em seguida voltou para Portugal para levar a carta ao rei, mas deixou claro nas cartas que não foi encontrado ouro na terra que eles chamavam de Terra de Veracruz. Pedro Álvares Cabral ficou só uma semana no Brasil. Lembre-se, o descobrimento do Brasil não é o nascimento do nosso país, mas é como uma certidão de nascimento. A carta de Pero Vaz de Caminha é o documento mais antigo que temos dessas terras, mas devemos compreender que os portugueses não descobriram, mas encontraram as terras onde já havia milhares de índios.